Olá, o objetivo desse vídeo é nós trabalharmos aí com PHP e vou demonstrar para vocês o uso de variáveis, né, e também do comando echo, que é um comando para a gente exibir os valores das variáveis ou exibir um texto. Então vamos lá. Eu vou começar tudo do zero, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o Champ. E aqui eu já estava executando, mas só para simular de verdade. Então, ó, vou abrir o Champ. Ele vai estar assim o de vocês. Nós temos que dar um start no Apache e também no MySQL, tá bom? O Apache é o servidor para a gente rodar uma aplicação em PHP. Então, uma vez que ficou aqui na cor verde, tanto o Apache quanto o MySQL, tem que ficar verde. Se ficou verde, ok, a gente pode ir para o próximo passo. Então, vou fechar isso aqui. O próximo passo vai ser eu acessar aqui o meu C2 pontos, tá bom? Por que o C2 pontos? Porque é onde eu instalei o meu champ, né? Então, eu vou ter aqui a pastinha champ e vou no diretório htdocs, que a gente já conversou sobre isso, né? O htdocs é o local onde nós devemos criar o nosso projeto em PHP, tá? Um projeto em PHP não é igual um projeto em HTML que a gente pode criar em qualquer local do PC, tá? Um projeto PHP sempre deve ficar, né? Se a gente está usando a ferramenta Champ, sempre dentro da pasta htdocs. Então, muito bem. O nome do meu projeto vai ser aula 2, tá? Esse nome aqui é muito importante porque nós vamos precisar dele para executar uma aplicação PHP, né? Repetindo, né, um projeto PHP, ele também não funciona da mesma forma para execução, igual o HTML. O HTML é só você dar um duplo clique no arquivo que ele vai abrir o navegador. O projeto PHP não, a gente vai ter que abrir primeiro o navegador e depois digitar uma URL, tá? Que é a URL do nosso projeto. Então eu criei aqui o diretório chamado aula 2, que é o nome do nosso projeto. Tá? Uma observação, sempre criar nome sem espaço, sem uso de caracteres especiais. Tá bom? Então aqui eu tenho o nome do meu projeto. Para criar o código, eu vou usar o Visual Studio Code. Tá? Ah, por que esse? Porque eu gostei dele. Poderia ser o Notepad, poderia ser o Notepad++, poderia ser o Brackets, Sublime, Atom, né? Ou até mesmo quem gosta de... Tem muita gente que gosta de trabalhar com PHP usando o NetBeans, tá? Mas estou usando aqui o Visual Studio Code. Como eu já criei um projeto, eu vou dar aqui um Open Folder para abrir a minha pasta e vou direcionar aqui, ó, já estou em htdocs, vou escolher aqui aula 2 e selecionar a pasta, tá? Ele vai trazer para mim aqui toda a estrutura de arquivos e diretórios, né? Só que não vai aparecer nada aqui porque eu não tenho nada ainda. Minha pasta ainda está vazia. Vamos lá, então. Vou criar o primeiro arquivo. Quando a gente constrói um site é um conjunto de páginas, tá? E desse conjunto de páginas, tem uma página que a gente chama de página principal, né? Que é a primeira página a ser executada. Lá no HTML, a gente chama essa página de index, né? Colocamos index.html. Aqui, como é um projeto PHP, nós vamos continuar chamando de index, tá? Então, vou com Ctrl S aqui, vou continuar chamando de index, só que a extensão não vai ser o HTML, será a extensão .php. E vou dar aqui o salvar. Muito bem. O Visual Studio Code, ele tem algumas facilidades e uma delas, ó, eu não preciso ficar desenvolvendo todo o código HTML do zero, tá? Abrir o HTML, fechar e por aí vai. Eu posso simplesmente digitar aqui, ó, HT e escolher essa opção aqui, HTML 2.5. Ele já vai criar para a gente a estrutura básica aqui do HTML. Então eu vou mudar aqui, vai ser colocar para PTBR, tá? Português do Brasil. E aqui no título da nossa página, eu vou colocar aqui variáveis e o comando echo. Tá? Vou colocar o echo minúsculo justamente para não confundir. Muito bem, criei aqui o nosso HTML. E um outro detalhe é que todo o código que for em PHP, ele deverá ficar entre essa tag aqui. Tá? Então, vou dar aqui o comando echo e vou escolher aqui o texto.
Olá, mundo. E os comandos PHP a gente finaliza com ponto e vírgula. Muito bem, vou salvar. Agora, então, olha só, o que eu já fiz? Eu fiz duas etapas aqui. Eu já configurei meu ambiente para rodar o PHP, já criei um projeto em PHP aqui com um código em PHP, tá? E agora falta fazer a execução. Se fosse um projeto HTML, eu só daria um duplo clique aqui, ó, e mandaria abrir com o navegador. Um projeto PHP a gente não faz dessa forma, tá? Como que a gente faz com o PHP para executar um projeto, ó? Lembrando que o nome do meu projeto é Aula 2, então eu vou abrir o meu navegador e vou colocar localhost. Quem que é localhost? É o nome do meu servidor, tá bom? Então, esse meu servidor aqui é o localhost, que é a minha própria máquina. E o nome do meu projeto é Aula 2. Tá? Quando eu executo, muito bem, aparece para a gente aqui o Olá Mundo, né, que é um código em PHP. Agora, o que é interessante? O PHP é uma linguagem aí cliente e servidor. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente digita uma URL aqui em cima, né, dá Enter, essa URL, ela manda todo o nosso código lá para o servidor Apache, né, que é o servidor do PHP. Ela manda todo esse código aqui, ó, que eu tenho nesse arquivo aqui, lá para o servidor. O servidor processa todo esse código aqui e retorna para a gente a resposta. Tá? Só que olha que interessante, como ele retorna para a gente só a resposta, então ele retorna para a gente só o que for o código aqui com HTML. Então, quando eu tenho aqui essa resposta aqui, se eu mandar inspecionar, ó, botão direito aqui, inspecionar, e olhar aqui no meu, usando aqui a aba Elements, né? E olhando aqui o meu código, no código da minha página, vocês vão observar que não apareceu aqui nem a abertura da tag PHP e nem o comando echo. Por quê? Porque foi processado aqui esse código e ele retornou para a gente só o resultado final. Qual que é o resultado final? É o código aqui HTML, certo? Mais essa mensagem aqui, Olá Mundo, tá bom? Então, não importa a quantidade de código PHP que eu vou ter aqui dentro. Esse código PHP ele vai ser totalmente processado e só vai ser retornado para a gente a resposta final. Tá? Muito bem. Então, a gente vai crescer aqui com conteúdo. Vamos fazer agora aqui a declaração de variáveis. Antes de eu declarar variáveis, deixa eu mostrar para vocês como é que a gente faz comentário no PHP. Se eu colocar //, eu vou ter um comentário de uma linha. Certo? Então, aqui é um comentário de uma linha. Se eu colocar /* e fechar com asterisco, barra, tudo que estiver dentro aqui do /*, vai ser o que? O meu comentário. Vou colocar aqui comentário de várias linhas. É assim que a gente faz um comentário de várias linhas. Tá bom? Então eu posso escolher aqui qual opção que eu quero trabalhar. Isso aqui é igualzinho lá no JavaScript também, que é igualzinho no Java, né? Então isso aqui é parecido em várias linguagens de programação existentes aí no mercado. Então aprendemos como é que se faz para colocar comentários. E agora eu vou ensinar vocês a declarar variáveis, tá? Então declaração e declaração e atribuição de valores, declaração de variáveis e atribuição de valor. Então, esse é o nosso próximo assunto aqui. Como é que a gente faz para declarar uma variável no PHP? O que é interessante, né? O PHP, a gente não precisa especificar qual é o tipo de dado da minha variável, tá? Então, isso aí quer dizer que ele é fracamente tipado, tá bom? Não sou obrigado a especificar. Se eu estivesse trabalhando com Java, no Java eu teria que colocar assim, ó, int número. Isso quer dizer que eu estou declarando aí um atributo, né, uma variável que é do tipo inteiro. No PHP eu não preciso fazer isso. Eu só declaro a variável. Então, o que eu tenho que tomar cuidado
que é o seguinte, para eu declarar uma variável no PHP, eu tenho que começar com um símbolo de cifrão, tá? Se eu coloco aqui nome, eu estou colocando aqui apenas um texto. Agora, se eu começo com cifrão, o PHP já entende que eu estou declarando aqui uma variável, tá? E o símbolo de atribuição no PHP é o símbolo de igual. Agora, como que o PHP faz para saber qual que é o tipo de dado que essa variável tem, né? Então, é o seguinte, se eu colocar aqui um par de aspas, ele vai entender que isso daqui é uma string. Se eu declarar uma variável, vou chamar aqui de idade, e colocar apenas um valor do tipo inteiro, ele vai entender que isso aqui é do tipo inteiro mesmo. Se eu colocar uma variável com valores com casa decimal, o servidor do PHP vai entender que esse atributo aqui, né, que essa variável é do tipo real. Ok? Então, aqui a gente declara as variáveis, né? Então, começando com o símbolo de cifrão, o símbolo de igual é o símbolo de atribuição, e depois, logo na sequência, o valor dela. Tá? Muito bem. Só para demonstrar para vocês mais uma vez, salvei aqui esse código. Quando eu executar, observem que as minhas variáveis não estão aparecendo aqui, nem a minha palavrinha echo, somente a resposta final, tá? Mas já foi criado na memória, né, esses valores que eu especifiquei aqui, os atributos nome, idade e salário. Tá bom? Antes de eu exibir aqui o valor dessas variáveis, mais uma observação. Dentro aqui do código HTML, na verdade assim, ó, dentro desse arquivo, que é um arquivo com a extensão .php, eu tenho aqui primeiramente um código HTML, depois no final também tem um código HTML. Dentro do código HTML, né, entre aqui a tag body e o fechamento da body, eu abri a tag PHP. Quando a gente abre a tag PHP, aqui dentro da tag PHP, só pode ter código PHP. Ok? Se eu colocar um código puro de HTML aqui, dessa forma, a gente vai ter um erro. Então, aqui, o H1, ó, título, não vai funcionar. Tá? Por que ele não vai funcionar? Porque ele está dentro da tag PHP. Se eu salvar, ele vai dar um erro aqui para a gente. Tá bom? Então, fiquem atentos para isso. Se eu quisesse que esse H1 aparecesse, eu tenho que colocar ele fora da minha tag do PHP. Tá? Agora ele vai funcionar. Tá bom? Tem outra forma da gente fazer esse H1 aparecer aqui com um PHP? Tem. A gente vai ver daqui a pouco isso. Então, já declaramos aqui as variáveis, né? Então, como é que eu faço para exibir aqui os valores? Então, vou colocar aqui exibição de valores e texto. Então, dentro aqui do PHP, eu vou colocar aqui, ó, o valor nome. Esse valor nome a gente sabe que vai ser o texto que vai aparecer. O que a gente pode fazer aqui é colocar um outro eco, e aí nesse eco, ó, eu posso colocar o nome aqui da minha variável. É assim que a gente faz para exibir o valor de uma variável, tá? A gente vai ver que vai aparecer alguns problemas com isso aqui, né, dessa forma, e a gente vai começar a tratar a exibição aqui dos valores. Vamos lá, vou atualizar, ó, apareceu o nome, João. Qual que é o problema aqui? O problema é que apareceu tudo na mesma linha, tá? E tudo colado. Poderia resolver a parte do espaçamento dando um espaço aqui em cima. Já vai resolver. Porém, não é a forma ainda melhor de se trabalhar, tá? Não é uma forma errada, funciona, vocês viram que funciona, mas tem várias formas de a gente trabalhar aqui com a exibição de valores. Vou começar a destrinchar isso para vocês, porque isso é um pouquinho... tem bastante coisa para a gente ver nessa parte aqui do eco, tá? Por isso que é super importante a gente entender bem aqui essa parte. Então, já vimos aqui como é que se declara um texto e como é que se declara, como é que se exibe uma variável também. O que a gente pode fazer é uma coisa que a gente chama de concatenação, né? No PHP, o símbolo de concatenação, vou colocar aqui no comentário, ponto é o símbolo para concatenação. Tá?
Por que que é interessante a gente saber aqui? Ó, cada linguagem vai ter aí o seu símbolo de concatenação. No Java, por exemplo, é o símbolo de mais. Com o JavaScript também é o símbolo de mais para a gente fazer a concatenação. No PHP é o ponto, mudou. Tá? Então a gente tem que ficar esperto aí. Se eu poderia fazer o seguinte, ó, nome, 2 pontos, tá? Para ficar igual o que eu fiz, ó, nome, espaço, né? E para concatenar com a variável, ó, ponto, e eu coloco o nome da minha variável que eu quero exibir. Vou salvar, e aí vocês vão ver que eu vou ter o mesmo resultado, só que agora tudo no mesmo comando, tá? Não precisei declarar aqui 2 comandos diferentes para fazer a mesma coisa. Uma vez que eu sei que o símbolo de ponto ele concatena, a gente pode misturar texto, aqui eu estou juntando, né? Estou misturando texto com uma variável, que eu posso também fazer o seguinte, ó, juntar com mais um texto, que eu posso juntar com mais uma variável, que eu posso juntar com mais um texto. Qual que é o último? É salário. Certo? Que eu posso juntar com mais uma variável, tá bom? Então, o que eu fiz aqui nessa linha foi mandar exibir todos os dados aqui que eu tenho dessa página, né? O nome, a idade e o salário. Então, aqui exibe o nome, exibe para a gente aqui, ó, bom, a gente dá um espaço aqui, ó, a idade, e exibe aqui para a gente o salário. Vamos ver se isso funcionou. Muito bem, funcionou. Uma outra forma para a gente fazer esse mesmo efeito é trabalhando dessa forma aqui, ó. Se eu colocar aqui eco, deixa eu alinhar aqui, eco, e colocar, abrir aspas e fechar aspas, olha só que interessante agora, e fica bem mais legível. Posso colocar aqui, ó, nome, e sem colocar o ponto, ó, eu posso trabalhar com o nome da minha variável aqui dentro, tá? Só tem que tomar cuidado, porque tem que ser entre aspas aqui. Vou colocar aqui a idade, e aí vou mandar exibir o atributo idade. E o salário, eu vou mandar exibir salário, tá? Então, observem que esse eco aqui de baixo, né, esse último eco, é o mesmo conteúdo da linha de cima, tá? Só que agora eu não estou usando aquele monte de ponto, né, para concatenar, tá? Então, de acordo com o que a gente precisa fazer, a gente vai escolher uma opção ou outra, tá? O mais importante aqui é vocês saberem que, aspas, aspas, vocês podem colocar texto e variável dentro. Tem uma outra forma que é isso, por isso que eu falo para vocês tomarem cuidado, tá? Porque se a gente fizer essa mesma coisa aqui de cima, olha só que interessante, eu vou deixar até esse sem comentar. Só que ao invés de usar aspas, usar apóstrofo, né? Ou alguns chamam de aspas simples, né? Que é só uma partezinha aqui da aspas, tá? Vocês vão ver que isso aqui também funciona, só que olha só que interessante. No de cima já dá para a gente perceber, ó. O nome aqui é o nome da minha variável, que está na cor azul. No de baixo, ó, a variável nome aqui, ela está da mesma cor que o meu texto. Então, provavelmente, isso aqui vai aparecer do mesmo jeito aqui que o texto. Vamos ver se é verdade, se ele vai executar aqui o valor da minha variável ou vai exibir o nome da minha variável aqui. Vamos atualizar. Olha o que aconteceu agora. Apareceu nome, idade, salário, só que o cifrão nome, o cifrão idade e o cifrão salário, o eco com aspas simples, ele entende que é um texto também. Tá? Então, já não resolve o nosso problema. Para a gente resolver aqui dessa forma, aí eu teria que usar aqui, ó. Deixa eu comentar esse daqui. Vou comentar esse daqui também. Vou fazer um novo só para vocês acompanharem aí. Então, eu coloquei desse jeito, né? Desse jeito, ele está exibindo só o texto para tudo. Se eu quisesse exibir a variável aqui, o que eu teria que fazer? Colocar aspas simples aqui, colocar o ponto, né? Aí depois aqui, colocar o ponto e juntar novamente aqui com a outra. Então, se eu uso aspas simples, eu não consigo trabalhar igual no exemplo anterior que eu mostrei para vocês. Ok? Pode ver que agora apareceu aqui
o nome da pessoa, né? Mas eu não tratei aqui os outros caracteres, então ele continua exibindo como tudo texto também, tá bom? Tem que ficar atento a isso, porque isso gera bastante erro, tá? E aí na internet, né, quando vocês vão pesquisar algumas coisas, vocês vão encontrar de diversas formas o uso desse comando echo aqui pode confundir, por isso que eu estou demonstrando para vocês as várias possibilidades que a gente tem aqui pro comando, certo? Então agora voltou a exibir aqui tudo de novo, tá? Então, obviamente que eu posso melhorar, né? Colocar aqui 2 pontos, um espaço, 2 pontos aqui e também um espaço e aqui a mesma coisa. Tá? Então, beleza. Essa aqui é uma outra forma da gente trabalhar com o comando echo. Agora, uma coisa que gera bastante dúvida com o comando echo, que a gente tem que tomar cuidado, mas é simples, mas a gente tem que treinar isso daqui para não termos problema. É o seguinte, se eu quiser usar HTML junto com dentro aqui da minha tag PHP, como é que eu faço para usar HTML dentro da tag PHP? Aí eu vou precisar usar o comando echo. Quando eu coloco o echo aqui, ó, aspas, aspas, o que isso faz? Ele permite que a gente trabalhe com as tags HTML aqui dentro, tá? O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, para não errar o comando HTML, senão vai ficar errado aqui dentro do nosso PHP, tá bom? Então, o que eu sugiro, né, para quem está começando? Eu sugiro fazer o seguinte, ó, lá no body, vocês abrem lá a tag que vocês querem usar. Então, por exemplo, aqui eu quero usar o H1. Eu já sei que aqui eu fecho o H1. E aqui, por exemplo, vou colocar a palavrinha nome, 2 pontos, e vou colocar aqui variável, tá? Que aqui viria uma variável. Muito bem, se eu salvar aqui, ó, esse código aqui é um código HTML, tá? Tá dentro do body e fora do meu PHP. Então, um código HTML puro. Se eu executar, observem que ele funcionou muito bem. Ó, apareceu o nome, 2 pontos, variável. Uma vez que eu sei que isso aqui está correto, né, se eu tiver certeza que isso aqui está correto, ó, eu recorto esse carinha daqui e vou onde eu quero colocar aqui dentro da minha tag PHP e crio lá um echo para ele, ó, echo, abre e fecha aspas dupla, ok? E colo esse comando aqui, tá bom? Se eu olhar agora, olha só que interessante, eu tenho echo, abre aspas. Ele tem aqui uma tag. Quando ele vai para o servidor, ele vai processar isso daqui e vai retornar para a gente aqui, ó, a tag H1 com o texto nome, 2 pontos variável, tá? E vai fechar o H1. Por isso que é importante a gente saber direitinho aí usar o HTML. Vamos ver se vai funcionar? Olha só. Deu a mesma coisa, né? O mesmo resultado. Porém, agora olha só que interessante. Dentro aqui do meu body eu tenho só um H1 com nome, 2 pontos, variável, tá? Ele não apareceu para mim aqui o echo. E aqui onde está essa variável, o que eu posso fazer agora? Eu vou apagar esse carinha aqui e vou colocar a variável que eu quero utilizar, que é a variável nome. Bom, dessa forma aqui, ó, eu já tenho agora o que? A exibição de valores, né, via PHP, usando tanto o HTML quanto o uso aqui de variáveis, tá? O que a gente pode fazer agora? Eu posso colocar aqui mais alguns ecos e mandar exibir esses ecos aqui bonitinho, ó. Salário, aí eu só mudo o nome das variáveis aqui, ó. Idade e salário, tá bom? Essa é uma parte da disciplina, turma, que eu recomendo que vocês revejam aí essa partezinha aqui várias vezes, anotem, né? E se houver dúvida ainda, vocês tirem essas dúvidas, porque muita gente erra essa parte aqui do código, né? Inclusive, eu acabei de errar agora aqui, ó, ele está falando que a variável salário não existe, tá? E é obviamente porque salário não pode ter caractere especial. Aqui eu coloquei a parte de acentuação. Foi esse aqui o meu erro. Ok? Então, muito bem. Se eu atualizar aqui minha página, já atualizei, né? Mas se eu olhar aqui no meu código, ó, eu vou ter aqui três H1s. Né? Que cada H1 aqui para um atributo que eu especifiquei aqui no meu PHP. Agora, se eu mudar aqui o valor das minhas variáveis, se eu colocar ao invés de João aqui, ó, Maria,
vai ter 22 anos, por exemplo, ela vai ganhar 5.100, 200 e alguma coisa aí. Se eu atualizar, olha só que interessante, ele também atualiza para a gente aqui os valores, tá? Lembrando, né, o que acontece aqui no servidor? Quando a gente chama essa página aqui, ele executa, ó, ele declara essas variáveis aqui para a gente, e depois ele ignora todo esse monte de comentário que a gente fez aqui, porque são comentários PHP, e executa aqui esses ecos, e traz para a gente somente a resposta, tá? Que é o nome aqui, o valor de cada uma das minhas variáveis, tá bom? Muito bem, para fechar essa aula aqui, mais uma coisinha. Eu vou comentar esse código aqui. Vou comentar. Muito bem, comentei. E aí é o seguinte, a gente pode fazer uma outra coisa também, que é isso que vira uma salada de tecnologias na mente das pessoas, tá bom? O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou usando aqui o código HTML, certo? Eu tenho aqui, ó, código HTML, tá? E eu tenho aqui a tag PHP com a declaração de variáveis e aqui embaixo um eco. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou usando HTML e PHP. Eu posso, né, e devo utilizar HTML para fazer o CSS para fazer a formatação e eu vou usar o PHP como minha linguagem back-end para, por exemplo, salvar os dados num banco. Bom, a gente não vai ver isso hoje, mas a gente consegue fazer isso com a tecnologia do PHP. Então, já vou misturar aqui 3 tecnologias dentro do mesmo arquivo. Tá? Depois a gente vai aprender técnicas para melhorar, né, o uso de tecnologias dentro do mesmo arquivo. Mas como a gente está começando, então vai ficar tudo junto e misturado. Se eu abrir aqui o H1 com aspas dupla, a gente já sabe que pode fechar o H1 aqui. E o que eu colocar aqui, por exemplo, nome, 2 pontos, e o valor da minha variável, ele vai exibir para a gente, né, o HTML mais os valores aqui finais. Tudo bem, ó, exibiu. O que a gente pode fazer é também colocar o que? CSS aqui dentro. A gente sabe que dá para a gente trabalhar de diversas formas com CSS. Nesse exemplo aqui, eu vou usar o CSS dentro da própria tag. Então, aqui, ó, vou colocar style, vocês já conhecem. E aqui é o macete, né? A pegadinha do malandro. Se eu usar aspas aqui, ó, eu não posso, por quê? Porque eu já abri com aspas dupla aqui e aqui eu já fechei com aspas dupla. Então aqui eu tenho que usar aspa simples, tá bom? Ou apóstrofo, chame como quiser. Agora que eu coloquei aqui, ó, o atributo style, esse atributo style aqui, ele pertence ao HTML, tá? E ele permite que a gente utilize uma série de comandos do CSS. Eu posso, por exemplo, vou colocar aqui coisas simples, ó, vou colocar aqui ó, o color e vou falar que a cor do meu texto do H1 vai ser vermelho, ok? E eu posso também falar que o background desse meu H1 vai ser verde. Não combina com nada, tá? Só para a gente usar como exemplo aqui. Então, eu estou usando aqui o style, né, e valores aqui para o CSS. Vamos ver se isso vai funcionar? Então, olha só que interessante. Dentro do PHP, eu estou usando HTML e também estou usando código CSS. Tá? E estou exibindo aqui um texto com o valor de uma variável. Vamos ver se isso vai funcionar. Atualizei e como é que funcionou? É espetacular, né, galera? Então, a gente está usando aqui, a gente já está trabalhando com HTML, PHP e CSS tudo de uma vez. Agora, é óbvio, né, que essa parte do style aqui não é muito elegante. O melhor aqui para a gente era a gente estar usando o CSS externo, tá? Ou até mesmo, deixa eu pegar aqui, ou até mesmo uma classe. A gente poderia criar um CSS dentro aqui dessa própria página e ao invés de usar o style aqui, ó, vou recortar isso daqui e vou usar aqui, ó, class. Tá? Então, vocês sabem que o class também é um atributo do HTML, né, que permite que a gente use uma classe do nosso CSS. Então, eu vou chamar aqui de teach. Tá? Então, eu tenho que ter uma classe chamada teach. Onde que eu posso criar? CSS aqui dentro. Né? Style.
Style. Muito bem. Aqui dentro do style, a gente vai criar lá .tit, que é o nome da nossa classe, né? Aí aqui eu vou deixar somente o código do CSS, tá? Eu espero que vocês saibam usar isso aqui direitinho, né? Porque isso aqui é a matéria do primeiro semestre, tá? Opa, aqui não é tit, é tit. Muito bem. Então, ó, cria aqui uma classe chamada tit com essas duas características. A cor do tit vai ser vermelha e a cor de fundo, né, o background, vai ser verde. Quem que é tit é a classe que eu estou usando aqui embaixo dentro do meu PHP. Tá? Então, vou atualizar, ó, vou permanecer com o mesmo resultado, porém agora ficou mais elegante. Tá? Então, o meu inspetor aqui ele só traz para a gente novamente aí só a resposta final. Certo? Então, da mesma forma que eu estou usando o tit aqui, se eu tivesse um CSS externo, era só eu ter colocado a URL desse CSS, que também funcionaria aqui normal, tá? Então, muita atenção, esse vídeo aqui ele é super importante, galera. Se ficou alguma dúvida, reassistam, né? E se mesmo assim permanecer dúvida, vocês conversem comigo na nossa reunião, ok? Para hoje, né? Para hoje não, para esse vídeo aqui é só. Até a próxima aí, galera.